O império era realmente atraso. Essa coisa de ficar elogiando esse imperador reacionário que ganhava um percentual sobre cada peça de escravo vendida. O sujeito que levou ele, mais aqueles escravistas que levaram Mauá à falência, porque a industrialização acabaria com a escravidão e acabaria com a monarquia, que era o exemplo americano. Quando houve a Guerra Civil, venceram os industrialistas do Norte contra os escravistas do Sul. A partir da vitória de Lincoln em diante, os Estados Unidos explodiram no mundo. E o senhor Dom Pedro ficou aí até 98. Quer dizer, então fica só que dizer que ele apoiava, que ele era fotógrafo e tal. Nada disso, um sujeito caretíssimo. O Brasil, a América do Sul toda, nasce com o romantismo. Os países da América Latina começam a ficar independentes no período romântico. Logo depois que o romantismo é instaurado, no século XVIII, pioneiramente, na Alemanha e na Inglaterra, na França é atrasado, o Brasil começa a existir na época romântica e a nossa nacionalidade foi começar a formar-se na era romântica. Então, sem perceber que romântico tem que se fuder. Não, é que os românticos brasileiros fizeram um belo trabalho, mas sempre do terceiro nível. Mas como eles é que foram que daram o primeiro tom da nacionalidade, então eles é que são estudados, os mesmos sempre. Castro Alves, que foi contra os negros, mas não a favor da República. Isso ninguém fala. E ninguém fala, todo mundo tem medo. Por que você tem medo de quê? Você quer ofender quem? Os negros, os brancos, o quê? Fale logo. E o Castro Alves é isto. Ele, sim, escreveu sobre os negros, mas jamais escreveu a favor da República. Continuou monarquista. Mas, enfim, é Gonçalves Dias, é Castro Alves, é José de Alencar, e tal, e tal. E o Machado de Assis, que é poeta romântico. Ele lamentava, e mau poeta, mau, ruim. Isso tudo foi se armando para uma explosão em 22? Sim, porque o império era realmente atraso. Essa coisa de ficar elogiando esse imperador reacionário que ganhava um percentual sobre cada peça de escravo vendida. O sujeito que levou ele, mais aqueles escravistas que levaram Mauá à falência, porque a industrialização acabaria com a escravidão e acabaria com a monarquia, que era o exemplo americano. Quando houve a Guerra Civil, venceram os industrialistas do Norte contra os escravistas do Sul. A partir da vitória de Lincoln em diante, os Estados Unidos explodiram no mundo. E o senhor Dom Pedro ficou aí até 98. Quer dizer, então fica só que dizer que ele apoiava, que ele era fotógrafo e tal. Nada disso, um sujeito caretíssimo. Agora, depois da República, começamos a melhorar, mas com todas aquelas desgraças, sempre depois de uma revolução contra a monarquia, sempre vem um ditador. É estranho isso. Sempre pinta um ditador logo depois da monarquia, que ela vai caindo e vem vindo a república. É uma estatística isso? Não, você pode reparar, está em toda parte. Onde cai a monarquia, vem o ditador. Quer dizer, veja Salazar, Franco, veja depois Stalin, veja Napoleão, depois de... Né? Quer dizer, primeiro a Revolução e depois vem volta de novo. Nós tivemos os nossos ditadores. Pulemos para 22. Bom, aí começa a grande coisa. Porque, ao contrário do que se pensa, o casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral é um caso único. Gente rica, riquíssima, que usou todo o dinheiro em função não só de viver bem, mas de uma cultura. E morreram pobres. Fantástico. E aí surge também outro dado das mulheres. Você veja, a pintura brasileira começa com mulheres. É a Anita, a Malfatti e a Tarsila. E não à toa, por incrível que pareça, o Brasil, quer dizer, não fiz nenhuma estatística, mas é espantoso o número de mulheres artistas nas artes visuais no Brasil. Coisa única no mundo. Você começa a ver onde estão os grandes artistas americanos. Há muitas. Na França, quase nada. Na Alemanha, são poucas. No Brasil, uma quantidade enorme de mulheres. É a liberdade do status feminino que foi sendo conquistado aqui. A ideia é esta. Então, o miolo do século XX, no mundo todo, é maravilhoso. Quando começa do cubismo
até a queda o desmanche do Império Soviético. Aqui esse miolo é fantástico do século XX. E aí o Brasil começa a ficar moderno. Nós temos só algumas ilhotas de liberdade. Eu encarei 2 ditaduras. E a gente ainda que elogia Getúlio Vargas, a começar de Luiz Carlos Prestes, que sai da mão para o Vargas. Há comunistas aqui conhecidíssimos, João Cabral, Mário Schember e outros, que morreram elogiando Stalin. Pombas, eu lutei todo lado paralelamente ao partidão. Mas nunca... as pessoas purgaram o Stalin antes de morrer, claro. Niemeyer está elogiando Stalin todo o tempo. O que é isso?